começando mais um Hoje Tem Conversa. O podcast do Seu Marília hoje. Que legal poder estar aqui. Episódio 30. 30 no feriadão, né? Caramba. 1º de maio. Vambora, pô. Fazendo o quê? É, aqui? Dia do estamos trabalho. trabalhando no dia do trabalho, Alguém precisa, né? E a gente está aqui com os nossos patrocinadores, que são Esmeralda Shopping, Colégio Água Viva. Também está com a gente a Casa Viva Melhor, Ventilador e Casa, Oral Sim e Planos Prever. Planos Prever, exatamente. E a LA Comunicação e Marketing e a... Unistore. É isso aí. Essa linha incrível de patrocinadores, o nosso muito obrigado. E hoje a gente vai falar um pouco sobre vendas. Vender. Sabe do que eu lembro? Comprar. Do Botino. Lembra do Botino? Botino. Ei, Botino, vai comprar o quê, Botino? Verdade. E eu conheci um cara um tempo atrás que, eu vou te dizer, ele não falava desse jeito, mas o cara é bom de venda. E hoje ele está se destacando, não está mais em Marília, está na região, mas agora é palestrante e empresário. Meu amigo Maurício Tavares, que honra te receber aqui, cara. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Estou muito contente de estar vendo aqui novamente o Marcão. Fazia mais de anos que eu não te via, né? Então já estou muito feliz de estar aqui na presença de todos e principalmente para estar falando com o meu amigo, grande amigo Marcão aí. Que legal. Ô Maurício, você sabe que eu conheci o Maurício, acho que foi em 2017? 17, né? 2017 ou 18 por aí, né? 17, 18, quase 19. Que você veio para gerenciar uma concessionária da Nissan, não é isso? Eu sou de Avaré e trabalhei muito tempo num Grupo Proeste. Posso falar Grupo Proeste? Onde pode? Onde fica Avaré? Depois a gente pede um patrocínio lá para o Pardal. Tá certo, Avaré. E aí o Grupo Proeste era muito forte em Avaré. E o Pardal, que é o dono do Grupo Proeste, comprou as Nissan e a Renault da região. Então pegou Prudente, Marília, Bauru, enfim. E quando ele comprou a Nissan aqui de Marília, eu estava gerenciando a Ford na minha cidade, em Avaré. E então, conversa vai, conversa vem, ele precisava de mim, a Nissan estava passando por um momento difícil, né, Marcos? Marcos participou um pouco disso aí, e eu acabei assumindo a gerência da Nissan. Logo de cara, logo nos primeiros meses, a gente já conseguiu reverter mais do que dobrar as vendas da loja, principalmente no seminovo, né, que era uma dificuldade de vender também. Aqui em Marília tem, principalmente na Avenida Santo Antônio, ela é muito forte no seminovo, no carro usado, né? E as concessionárias não batiam tanto nisso. Então a gente emplacou o nosso share, o que é o share? Emplacamos veículo 0 km como nunca tinha sido emplacado no carro zero da Nissan. Aumentamos o volume de vendas de carros seminovos, talvez muito próximo à maior loja de carros seminovos da cidade. A gente ficou ali rivalizando com eles. Então a gente cresceu muito. Aumentou a equipe de vendas, né? Tínhamos 2, 3 consultores, chegamos a ter 6 consultores de vendas aqui em Marília. Foi significativo, porque praticamente dobramos, né? Fiz grandes parcerias, o Marcão foi uma da parceria que a gente acabou fazendo, porque a loja era pouco vista, né? É a história do ovo do pato com o ovo da galinha. Por que o ovo da galinha é mais famoso? Porque a galinha berra, faz propaganda. A gente não tinha uma propaganda. Então nós entramos com rádio, entramos com vídeos na internet e a loja acabou se fomentando, acabou sendo falada na cidade, onde a gente conseguiu números que, honestamente, até mesmo no meu início, eu achei que a gente nunca iria chegar, porque cresceu mesmo de forma radical, né? Vamos dizer assim. E aí, de Marília, eu passei esse período aqui e acabei recebendo de novo a proposta de um outro grupo de concessionária para voltar para a Ford, da onde eu tinha vindo, né? Uma proposta que na época financeira foi irrecusável para mim e acabei assumindo a Ford. Até a Ford fechar no Brasil, né? A montadora fechar sim, parou de produzir veículos leves no Brasil, ficou só com a linha Premium. Então eu tive que me decidir o que eu vou fazer, né? E cheguei até para o titular do grupo que eu estava trabalhando, comentei que eu iria pedir a conta, porque eu já tinha outras propostas para trabalhar. E ele falou, não, mas a gente não quer abrir mão de você. Nós temos a Volkswagen no grupo, quero que você continue com a Volks. E por coincidência tinha uma Volkswagen na minha cidade. E até o gerente que estava lá tinha sido uma indicação minha. Mas como eu tinha bons números, a Ford que eu assumi foi em Ourinhos. Tanto que eu fiquei depois com Ourinhos e Avaré. E quando eu assumi a Ford em Ourinhos, ela também estava bem fraca, até pior do que a Nissan aqui em Marília. E nós fizemos aí em Ourinhos, a gente fez um trabalho que nunca teve na cidade de Ourinhos, numa concessionária. A gente bateu recordes de vendas, formação de equipe, margem de lucro, foi algo fantástico mesmo.
E quando eu fui assumir a Volkswagen em Avaré, a gente fez um trabalho também que já vinha sendo bem conduzido pelo antigo gestor. A gente só deu continuidade até eu abrir a minha loja de carros. Abri a loja de carros em Avaré, estamos indo para o 3º ano da loja. Que é Auto Show. Que é Auto Show. Até se quiser seguir no Instagram lá, Auto Show Avaré, pode seguir. E o que acontece com o Auto Show? Nós temos um estoque reduzido, não é uma loja com 50 carros, tem em média de 20 a 25 carros. Todos os carros com cautelar aprovada, veículos revisados, com bastante qualidade. Então a gente consegue ter um alto volume de vendas, mesmo com estoque reduzido, porque a gente se tornou, de uma certa forma, referência no mercado de seminovos, né? E isso aí acabou agregando muito pra gente, né? Porque, pensa bem, esse mercado de carro, existem pessoas muito poderosas que trabalham, né? Grandes concessionárias, grandes lojas, com estoque de 100, 200 carros. Do meu lado tem um grupo que é o maior grupo da região, inclusive, que acho que tem mais de 200 carros em estoque, e hoje a gente rivaliza com eles com estoque extremamente reduzido. Estou falando de coisa de 20, 25 carros, e a gente vende de 25 a 30 carros todo mês com estoque reduzido. Por quê? Porque a gente entrega muito. Preço justo, qualidade, um ótimo pós-venda, porque o carro é uma máquina, né? Você viu, né? Porque que ele vende, né? Ótimo, excelente vendedor. Eu ia perguntar isso. Como que você avalia um carro para você comprar e revender nessa loja? Ó, muitas pessoas... Antes de ele falar isso, vou falar aqui do nosso Sabor do Céu. Olha aí, chegou aqui o salgadinho, o delicioso Sabor do Céu. Segue aí a galera do Sabor do Céu, ó. Salgados.sabor.do.céu. É isso aí. Você tem uma promoção incrível de quarta-feira, é muito legal, não dá para perder. Ô, Maurício, fique à vontade. Eu sei que você é fit. Eu vou comer já. Tá. Mas vamos lá, ela perguntou para você a questão da avaliação. Sim, olha, eu trabalho com carros faz 17 anos. E quando eu comecei a trabalhar com carro, aprender a entrar na avaliação do mercado, né, avaliar um carro de um cliente, eu sempre vi que era tabela FIPE menos 20%. Hoje, o que eu faço, tá? Eu não sigo essa regra. Por quê? Porque o mercado de carro, ele é diferente de qualquer outro tipo de mercado. Existem carros que vendem acima da tabela FIPE. Posso dar um exemplo de um carro que vende acima da tabela FIPE? O HB20, por exemplo. Eu ia falar Corolla, mas tá muito batidão, né? O HB20. O HB20, a tabela dele, em determinado ano, é 45 mil. Só que ele bem conservado, ele vende por 48, 49. Então, por que não pagar a tabela FIPE no carro, se eu sei que ele vai vender a mais? Por quê? Porque ele é um carro muito procurado, né? E também existem alguns carros que, mesmo a tabela sendo 45 mil, aí eu não vou dar exemplo para também não queimar o carro, mas só que ele não vende. Se ele falar o meu, eu vou ficar bravo. Ele vende um pouco abaixo. Apesar de ser um ótimo carro, um carro muito bem valorizado, quando eu digo bem valorizado, um carro que tem todos os opcionais, vários recursos, mas comercialmente falando, ele é um carro que vende abaixo. Então eu tenho que pegar... A tabela dele é 45, mas é um carro que vende por 42, eu preciso pagar 38, 39 para ter uma margem de lucro, né? Sim. Também é importante levar em consideração se o carro tem algum detalhe, alguma avaria, se o motor tá bom, se tá com os 4 pneus ok. Porque se não tiver, na nossa avaliação, na precificação, eu preciso descontar. Por exemplo, eu fiz uma avaliação de um carro que vende final por 49, mesmo a tabela sendo 45. Paguei os 45. Importante frisar que o carro tinha um amassado numa porta que eu ia gastar R$400. Então, ao invés de pagar 45 pro cliente, eu vou falar para ele 44.600. É assim que eu precifico. É bem simples mesmo, viu? E é mais justo, porque senão você pega lá 45 menos 20%, além do cliente ficar chateado, porque não é fácil hoje você ter um carro, você morando no Brasil nos dias de hoje, tá pagando 1.000, 1.200, 2.000 por mês de parcela, pagou 40 mil no carro, e quando você vai vender o carro, alguém fala pra você, seu carro vale 30. Não é gostoso nem ouvir isso. Pensando que muita gente financia o carro, na verdade, de 40 mil vai ser 80, 90 mil. O carro né? dobra. Hoje em dia, antigamente era leasing, você não tinha um desconto na antecipação nem na quitação. Hoje o modelo de financiamento é o CDC. O que quer dizer isso? Se você comprar um carro por 40 mil e financiar os 40 mil, você vai pagar uma parcela, vou chutar aqui, uma parcela de R$1.400 por mês. Entretanto, se você for antecipar essa parcela, você tem um desconto de até 43%. E se você for quitar o carro, por exemplo, paguei um ano do carro, agora eu quero dar ele de entrada num outro carro. Você vai somar o valor de parcelas e o banco automaticamente vai te dar um desconto em cima de todas as parcelas. Então ficou bom, você não vai pagar, não vai dobrar mais o valor do carro, né? Então sempre que você for fazer um financiamento, é importante falar, eu quero financiamento mais SDC, porque se for leasing eu não quero. Nem sei se tem o leasing ainda, eu trabalho só com CDC. Nunca mais ouvi falar de leasing. Eu acho que não. Eu acho que comprei um carro no leasing que não tinha realmente desconto, era muito ruim, né? Sim.
Se você pagar... Mas é que tinha, acho que uma taxa um pouco mais em conta, né? Antigamente era uma taxa melhor, mas hoje já equilibrou bastante. E o CDC tá muito bom também, tá? A gente chegou a ter um passado recente, uma taxa de juros bem baixo para o CDC, depois aumentou, teve essa crise política, mas agora já está voltando a diminuir a taxa de juros novamente, tá? Bom, então se quiser trocar seu carro, Marcos, já sabe. É isso aí, bom, agora... A gente entrega em Marília, tá? Só pra... Mas sabe algo que me chamou a atenção, assim, porque ele falou dessa questão da época que ele teve aí, e eu acompanhei isso de perto, e hoje vendo a evolução dele lá em Avaré também, em Ourinhos, onde ele passou, a gente percebe que não foi uma situação isolada. Ah, passou em Marília, deu sorte, um momento e tal, foi bem. Não, ele construiu isso e aonde ele tem passado, ele tem realmente deixado uma marca importante. E agora ele quer compartilhar isso com as pessoas. É isso que eu quero falar com você, Maurício. Como é que surgiu esse desejo aí de fazer palestras? Eu sei que você tem um evento, teve um evento, na verdade, semana passada em Piraju. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha só, na verdade, lá em 2017 eu já compartilhava com você que eu tinha muita vontade de fazer o quê? Falar em público, conversar com alguns assuntos com várias pessoas. Na verdade, ele queria fazer stand-up, tá? Na verdade, eu sempre quis motivar muitas pessoas. Tem um amigo meu que não ia poder te ver, nunca, mas... É assim, ó, eu vim de uma família muito humilde, tá? A minha mãe, eu sempre estudei em escola particular, ou quase sempre, né, em determinados períodos da minha vida, não, mas por quê? Porque a minha mãe, ela trabalhou como faxineira em escola particular, então eu ganhava bolsa de estudo. E nunca foi muito fácil. Eu lembro que meu tio armava uma barraquinha numa praça em Avaré, a gente vendia maçã do amor, vendia sorvetes, e eu era um desses vendedores. Então, desde pequeno, eu quis criar a minha própria oportunidade, porque eu não sou herdeiro, eu não nasci em berço de ouro. Então, eu sempre me dediquei muito, né? E eu costumo falar que o homem de sucesso é aquele que, quando a oportunidade não aparece, ele cria. Então, quando eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com carro, a minha primeira oportunidade não foi para ser um vendedor. Vai lá, vamos ver se vai dar certo. O dono de uma loja chamada Remax, em Avaré, concorrente meu, que essa é a maior loja que eu falei, estava fora do país. E ele falou para mim começar dia 20. E eu fui dia 20, em determinado ano. E ele já não estava mais na loja. Ele estava viajando. E ele ligou, viu pela câmera do celular e falou, manda esse rapaz embora, porque o que ele tá fazendo aí? Não é para ele estar aí. Aí um funcionário da loja falou, posso até falar pra ele ir, mas a loja vendeu 2 carros hoje, os 2 carros que vendeu fui ele. Então eu fiquei, sem nunca ter trabalhado com carro, me dediquei, me destaquei e comecei assim. Então, eu sempre fui uma pessoa que por onde eu passei, eu incentivava as outras pessoas, porque nem sempre você vai ter o talento suficiente para ter sucesso. Então, para aquelas pessoas que de repente não é tão espontâneo, não tem tanto talento, mas precisa sobreviver, precisa de um trabalho, precisa ganhar dinheiro, ele tem que se dedicar. Então, eu sempre acreditei que a pessoa dedicada, a pessoa determinada, ela vence o talentoso, quando o talentoso não é dedicado. Então, o que aconteceu comigo, Maurício? Eu comecei a trabalhar com carro, numa garagem de carro. Eu entrei lá fazendo um monte de coisa errada, pintando o motor, que eu achava que o carro mais bonito, tudo preto. O dono da garagem fez passar um produto para tirar tudo, limpar. Enfim, fui me dedicando, me destacando até a concessionária me chamar. Da concessionária de vendedor eu passei para gerente de seminovo. Gerente de seminovo fui gerenciar muito novo em Prudente. De Prudente eu vim para Marília. Marília fui para Ford. Enfim... E aí, o que me motivou é mandar toda essa experiência, não profissional, de falar como ser um gestor de uma concessionária, mas sim daquela pessoa que, poxa vida, quando eu entrei trabalhar no Magazine Luiza, numa Casa Bahia, eu vendia super bem. Hoje, eu estou há 10 anos aqui vendo menos do que eu vendia antes. Mas você sabe por que você vendia menos? Você vende menos hoje do que quando você entrou? Porque quando você entrou, você não tinha a experiência que você tem hoje. Quando você entrou... Você não tinha o conhecimento que você tem hoje. E vale também, vou usar aqui o Marcão como radialista. Às vezes, que o Marcão, pra quem não sabe, tá trabalhando no rádio ainda não? Mas foi um dos melhores radialistas da cidade. Mas vamos pegar o final da carreira do Marcos dentro do rádio. Às vezes ele fala, poxa vida, eu tenho essa experiência, essa bagagem, esse conhecimento, e parece que no passado eu trazia mais clientes para a empresa, parece que no passado eu prendia mais a atenção. Por quê? Se ele tem mais conhecimento, se ele está melhor, um profissional melhor do que quando ele começou. Porque quando começou, ele tinha a energia que não tinha já no final do rádio. Não sei se foi isso que aconteceu com o Marcos, mas eu falo que acontece com quem trabalha na Casa Bahia, quem trabalha numa Chevrolet, numa Fiat, numa Volks. Você já tem um grande conhecimento, mas vende menos do que você vendia quando entrou. Mas por que você vende menos? Porque o seu empenho não é igual. A sua energia, a sua motivação já não é mais a mesma. Então o grande segredo não é você
Você é um expert do negócio. O grande segredo é você acordar com determinação, propósito, ter um objetivo para você alcançar. Quando você tem esse objetivo, você pode ter certeza que você vai trabalhar dedicado, focado, ser o melhor até você conseguir alcançar esse objetivo. Chega um determinado momento que a gente já não tem mais esse interesse. Não só no trabalho, acontece no relacionamento também. Eu sou casado. Eu, no começo, o que todo homem faz no começo? Quer conquistar a esposa, quer conquistar a namorada. Faz coisas... Cuidado que ela tá assistindo, hein? Não, mas a gente fazia coisa... Eu falo por mim, eu fiz muitas coisas no começo do namoro que hoje, com 15 anos junto aí, estamos casados com 2 filhos, que eu não faço mais. Entendeu? Então a gente precisa o quê? Tá se policiando, tá todo dia se automotivando. A gente se acomoda muitas vezes, né? Exatamente, talvez a palavra acomodação seja a que mais se encaixe nesse momento. A gente se acomoda e acaba não percebendo que a gente poderia estar fazendo um pouquinho mais, não é verdade? Agora, Maurício, uma característica sua e que eu vejo que muita gente tem dificuldade na liderança é a questão do relacionamento da equipe, ou seja, motivar a equipe e ter a equipe na mão. Porque isso é um grande desafio para quem é gestor, para quem lidera um grupo, né? Na verdade, as pessoas, elas têm... Isso também é do ser humano. Ela nunca acredita que pode fazer mais, né? Quando eu chegava nas equipes de vendas, eu costumava falar 2 coisas. A primeira, quem vende mais não é o mais forte. Isso era coisa do passado. A empresa maior vendia mais. A Rede Globo tinha um baita de uma audiência. Hoje, um podcast aqui em Marília pode ter uma audiência maior do que a Rede Globo tem, não é verdade? Por quê? Porque quem vende mais hoje não é o mais forte que ganha do mais fraco, é o mais rápido que ganha do mais lento. E quando eu chegava numa equipe de vendas, eu falava dessa velocidade que eles tinham que ter e o principal, fecha o olho e agora imagina todos os seus companheiros à sua volta. Sabe esse cara que está vendendo mais do que você, que está do seu lado aí? Sabe esse cara? Exatamente. Sabe aquela pessoa que também faz o podcast igual vocês fazem? Fecha o olho, imagina ela. Essa pessoa que tá tendo uma puta de uma audiência, ela é melhor do que você? Esse cara que tá vendendo é melhor do que você? Não é. Mas o que tá acontecendo que ele tá vendendo mais? Às vezes tá na motivação. Porque a gente tem aquela dúvida de falar, poxa, mas será que vai dar certo? Será que eu tenho talento suficiente para isso? E vai. Eu tô passando por isso. Eu tenho uma loja na cidade bem consolidada. Eu tenho um nome no ramo de carro muito bom. Eu tive proposta para ser diretor de um grupo muito grande em Cuiabá. Na época, um salário assim, 3 vezes o que eu ganhava. Minha esposa acabou falando, não, vamos ficar por aqui. E eu prezo muito, porque o salário também não é tudo, né? A família... E eu tô entrando num novo desafio. Eu quero montar... O que é o meu intuito? Fazer as palestras para motivar pessoas que estão querendo começar, que estão com alguma dúvida, alguma dificuldade, para mostrar que ela é capaz, porque eu também já tive muito medo. E também trabalhar com consultoria. Eu vou deixar minha loja de lado, porque eu quero dar consultoria para o maior número de concessionárias possíveis. Porque eu quero chegar lá e falar, olha, eu quero... minha proposta para um dono de concessionária, falar, olha, eu quero diminuir a sua despesa de 20% a 30%, eu quero aumentar seu volume de vendas e aumentar a sua margem de lucro. Você aceita gastar menos e ganhar mais? Essa é a minha proposta para um dono de concessionária. Será que ele vai aceitar? É difícil. Qual que é a sua expectativa? Marcos, vou te falar uma coisa. Parece que não. Parece que a gente vai falar assim, olha, você aceita economizar de 20% a 30%? Mas ele vai ter que acreditar, né? Ele vai ter que deixar a concessionária dele na minha mão, um cara que ele nunca viu. Ele já tem um gerente dele lá. Só que no mundo de concessionária, e eu já vivenciei muitas coisas, tem concessionária que vende 20... Tem vendedor que vende 20 carros zero no mês e não pega nenhum carro usado. Sabe por que não pega nenhum carro usado? Porque ele repassa para um garagista. E onde está o maior lucro de uma concessionária hoje? No carro usado. Carro usado. Então, tem muita coisa para ser feito. E tem dono que parece que... Porque ainda, apesar de concessionária ser algo gigantesco, porque mas ainda tá na mão de família, né? A gente tem aqui mesmo em Marília a Comasa, que quem administra é a família, é um baita de um grupo sensacional. Não tô falando que a Comasa acontece isso, mas ainda é família que administra. Não tem uma visão profissional. Viu? Vamos ver quanto tá dando de rentabilidade, quantos clientes está ligando por mês. Chega leads para mim aqui, mas o leads é frio. Quem não sabe o que é leads é quando alguém da internet manda uma mensagenzinha que teve interesse pelo carro. Por que o leads é frio? Porque a pessoa demora para dar o retorno. E o cara que tá ali online, ele mandou para mim, me mandou para mais 10. Então não é o mais forte ganhando mais fraco, é o mais rápido que ganhando mais lento. Sim. Bom, e na era da internet isso é muito verdade. Atendimento é tudo, né? Tudo. Porque esses tempos eu fui, nem vou falar o serviço aqui, porque é um serviço bem específico na cidade, mas assim, eu mandei para umas 4 empresas. Eu não tive retorno de nenhuma. E como eu também trabalho com atendimento ao público, eu já mando oi, tudo bem? Eu já falo o que eu quero, já pra agilizar. E a pessoa me respondeu o oi, tudo bem?
E sumiu. E sumiu. Né? A única que me respondeu isso. Qualquer semelhança é mera coincidência. Quem nunca foi numa loja de sapato e tá olhando, morrendo de vontade de experimentar aquele tênis e ninguém aparecer? Sim. Você tem que ir lá incomodar e falar, viu, quanto custa aquele tênis? Tem o meu número? E a pessoa fala, vou dar uma olhada. Então, é assim, na verdade, eu já comprei coisas pagando mais caro, não sei se já aconteceu com vocês isso, pagando mais caro pelo atendimento, mesmo sabendo que no outro lugar era mais barato. Porque eu fiquei até constrangido de não comprar de tão bem atendido que eu fui. Sim. Não é verdade? Sim, sem dúvida. É isso. Resumindo, eu aprendi muito. Apesar, o Marcos, ele não trabalhou na concessionária que eu gerenciei. Mas eu via como ele atendia as pessoas e conversava com as pessoas. Então, graças a Deus, eu consegui absorver muito, tudo de bom que eu conseguia observar das pessoas. Então, eu tive o Mauricinho, que foi um vendedor meu lá, eu aprendi muito com ele. Eu aprendi muito do jeito que o Marcos abordava, do jeito que ele falava, conversava. Então, eu fui me moldando um profissional melhor. Você deu uma melhorada mesmo depois que você caminhou comigo, viu? Principalmente na comunicação. Você tá falando com mais eloquência. Parabéns, viu? A gente nunca piora, a gente sempre melhora, né? Sabia disso, né? Mas assim... Depende, né? Você acha pouco esse Marcos. Não. Brincadeira. Eu vou falar pra vocês. Na verdade, eu acho que ele não tá errado. Tá certo. Porque, profissionalmente falando, eu tive o prazer de trabalhar com grandes profissionais. E eu fui trabalhar com pessoas que tinham um conhecimento muito melhor do que o meu. Muito maior do que o meu. E eu via que em determinado momento a pessoa estava desacreditada, desmotivada. A pessoa tinha um talento para negociar muito bom. Tinha um conhecimento da marca muito apurado. Só que chegava lá e não conseguia fazer. Por quê? Porque o líder, conforme você fez a pergunta, como que você lidava com as pessoas? O líder, por que o líder é o último a ficar sabendo o que está acontecendo na loja? Porque ele sempre tem uma objeção, ele sempre tem uma crítica para fazer. E o que eu fazia? Vamos ouvir? Bill, o que você acha que a gente pode fazer? Muitas vezes eu já tinha solução. Eu queria pintar de azul a parede, um exemplo. Eu chegava e falava assim, rapaz, essa parede de azul aqui eu acho que ia ficar lindo, não? Aí o cara falava, não, azul ia ficar bom. Gostei da sua ideia, Marco. Então, azul que você falou? Vamos pintar de azul. O cara se sentia importante. Bill, você não está enganando a pessoa, mas... você está dando também a oportunidade dela se sentir valorizado. Então eu chegava numa loja que o cara era bom, só que ele estava desmotivado, porque ele não acreditava mais nele. Ele chegava para mim e falava, cara, puta, me desculpa, não saiu uma venda. Eu falava, que desculpa, rapaz? Não saiu venda, mas vai sair na próxima. E outra coisa, você tá com o contato dele? Se ele veio até aqui porque ele quer comprar um carro. Ninguém sai de casa, eu falava brincando assim, ninguém sai de casa, falava, puta, eu tô com um sonho de comprar um Nissan March. Não existe esse cara. Só que quando ele testava o carro, fazia um test drive, ele se encantava porque o carro era bom. Você entendeu? O que é mais conhecido hoje? O March ou um Gol? O March ou um Palio? O March ou um Onix? Lógico que são os outros carros. Mas se ele andasse no Nissan March, o custo-benefício era melhor. Era um carro completo, um carro que de repente não tinha aquele design que agradasse a grande maioria da massa, mas agradava algumas pessoas porque o carro não era feio. Só que era um carro, no meu ponto de vista, pelo meu conhecimento de carro, superior aos concorrentes. Então, eu costumava falar assim, quem testa... comprar essa tal marca. E era o que acontecia. O cara tava lá desanimado porque o cliente não comprou, mas ele anotou o telefone, na outra semana ele ligava de novo. Tudo bem, você já fechou o negócio em algum lugar? Não, olha, se aparecer aqui um carro com essas características, eu vou te ligar, eu vou te oferecer. Às vezes não entrava o March, entrava o Gol que ele queria, entrou o Gol que o senhor queria aqui, tal, vem aqui. Aí ele andava no Gol, falava, rapaz, mas posso andar no March de novo? Testava o March, um dos dois ele ia comprar. Às vezes comprava o nosso March zero, às vezes comprava o nosso Gol seminovo, e assim... você recupera o entusiasmo do colaborador, a vida do colaborador. Porque a pior coisa que tem é você entrar numa empresa e sentir todo mundo derrotado. Viu? Eu já passei por isso. Vocês já devem ter passado por isso. Você trabalha num ambiente que parece que você não tá feliz. Você acordava cedo e falava, putz, eu tenho que trabalhar. E não, você tem que acordar cedo e falar, pô, do meu trabalho é onde sai o sustento da minha casa. E eu acho que tem muitas pessoas precisando ouvir isso. Aqui não tem segredo, eu não vou chegar lá e falar, pega o código, pegou? Ensinei o Ayrton Senna a dirigir, falei com o piloto de avião, não é isso. Eu não tô lá pra desfazer de ninguém. Na verdade... 200 quilômetros. Correu dormindo. Sou melhor. Assim. Cochilou, né? Segurou o braço, tava quebrado. Você não vai... Então, o meu intuito não é esse. É chegar lá e querer falar, eu sou um cara muito diferenciado, sou foda. O meu intuito de fazer a palestra, diferente da consultoria que eu faço vou fazer para ganhar dinheiro, a palestra, eu tenho um meu amigo Marco, que tá comigo aqui, que é o Characeu, é dar oportunidade para as pessoas que estão ouvindo vir falar comigo depois da palestra, falar, você consegue me acompanhar? Que a palestra eu não quero receber um centavo dela. Agora, o acompanhamento, a gente pode estudar alguma coisa, mas eu quero despertar a vontade. Tem muita gente boa que se sente um lixo.
A verdade é essa. A verdade é essa. E tem gente muito capacitada. Aqui em Marília mesmo. Gente, eu contratei uma vendedora na Nissan chamada Lohane. Ela trabalhava na Vivo. O dia que eu fui lá, uma moça muito bonita, tava com a maquiagem tudo borrada. O que aconteceu? Fui comprar um celular lá na época que eu nem queria comprar o celular, tava procurando um consultor de vendas, então eu fui dar uma andada no shopping e ver se eu achava alguém motivado. E ela falou, não, aconteceu isso, mas já passou, acho que chamaram a atenção dela, e ela me deu um atendimento muito bom. Chamei ela pra trabalhar comigo na Nissan depois de um tempo. Hoje, faz quanto tempo que eu saí de lá? É uma das melhores vendedoras do grupo Proeste. Que legal. E assim, não sabia nada de carro. Sabe por quê? Porque pra você vender carro, não necessariamente você tem que ser um expert em carro. Você tem que saber vender, saber de gente. Por quê? Porque quando você trabalha com carro, trabalha com rádio, trabalha com podcast, você entrevista quem? Pessoas. Esse conteúdo vai pra quem? Pra outras pessoas. Então, se você não entende de gente, você não entende do negócio. Você entendeu? E isso que as pessoas têm dificuldade de entender. Quem não entende gente não consegue viver, eu diria, né? Exato, mas não é a realidade de várias empresas. É verdade. De várias pessoas, né? E na verdade é isso. Eu sou uma pessoa muito religiosa. Então, todo dia antes de sair de casa, eu peço pra Deus cuidar da minha esposa, cuidar dos meus filhos, da minha filha, cuidar do meu trabalho, da minha casa. Mas eu também peço para que eu possa fazer a diferença na vida de alguém. Tem dia que eu consigo, tem dia que eu não consigo. Mas através das palestras eu tenho certeza que eu vou conseguir motivar alguém. O meu intuito é esse, transformar vidas. Eu acho que o grande desafio mesmo é você motivar as pessoas, né? Com certeza. Eu fico pensando, porque a gente vive numa vida tão acelerada, muitas vezes você tá num trabalho mal remunerado, deixando o filho em casa, né? Com problema, com conta pra pagar. Então é difícil vir a motivação, né? Você se motivar, né? É fazer ela acreditar que ela pode virar a chave, né? Pega, claro, fica à vontade. Aliás, não te serviram? Não. Ô, Everton, você não serviu água pro entrevistado, Everton? Poxa vida. Mas eu acho que às vezes esse mundo que a gente vive tão acelerado consome a gente, né? Parece que o mundo te engole e aí a motivação vai embora. Não, eu acho que esse é um dos maiores desafios, é você conseguir motivar e ter essa equipe motivada para você vender, para você fazer negócio. Mas é legal essa ideia sua de fazer essa última palestra que você fez em Piraju agora, ela foi aberta ao público, como é que é? Aberta ao público, na verdade muito difícil. Piraju é uma cidade pequena, né? Em breve nós estaremos aqui em Marília, também com a palestra, mas Piraju, diferente de Marília, é uma cidade bem pequena, né? Então você tem uma classe de pessoas mais velhas, idosos, muito grande. É uma cidade, é uma estância turística, não sei se é uma cidade linda, tá? Quem não conhece, vale a pena ir para Piraju, mas é uma cidade maravilhosa. Entretanto, poucas empresas, né? Poucas indústrias, poucos comércios, né? Então a gente conseguiu poucas pessoas para estar na palestra, né? Mas aquelas que foram se sentiram prestigiadas, né? Se sentiu muito prestigiado porque eu não falo só sobre vendas, a gente transforma vidas. Transforma vidas no sentido do quê? Às vezes você está num lugar querendo aprender o código secreto de como ser o melhor vendedor de todos os tempos. E na verdade, o que a gente vai fazer lá não é passar nenhuma fórmula secreta para você... Você não vai ensinar a ganhar 1 milhão em 7 dias, Maurício? Eu vi um vídeo seu que você não... Não vou ensinar a ganhar 1 milhão em 7 dias. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Ó, pra você que tá aí agora nos assistindo. Existem pessoas ganhando 1 milhão em 5 dias, em 10 dias, em 30 dias, em 100 dias. E eu posso ensinar a você, ou posso contar o segredo deles pra vocês, tá? O segredo é o seguinte, não existe ninguém ganhando 1 milhão, seja em 1 mês, 1 ano ou 2 anos, desmotivado. Não existe ninguém cansado. Costumo dizer cansado, né? Então, muitas pessoas foram lá. Como que eu faço para ganhar 1 milhão em 7 dias? Primeira coisa. Dificilmente, não acredite nessa história de fórmula secreta. Mas acredite sim, que se você for dedicado, empenhado, você vai conseguir ter sucesso na sua vida. Porque nesse exato momento que a gente está batendo um papo, nesse exato momento que você está vendo esse vídeo, com certeza tem alguém se dedicando, sendo um profissional melhor. E esse cara que se dedica, que tenta ser um profissional melhor, ele vai ter mais sucesso. Por exemplo, se eu ligo para 10 clientes no dia para ir comprar um carro comigo na minha loja, e você liga para 1 por dia para comprar um carro na sua loja, certo? Você tem uma chance de vender para 1, se esse cliente seu for. Mas eu tenho chance de vender para 10 se os 10 forem. E vamos falar que 5 não vão. Eu tenho chance de vender para 5. Só que se um seu não for, o meu não foi 5. Eu tenho chance de vender para mais 5. Você ligou para 1 só. E se esse 1 seu não for, você não tem chance para vender para mais nenhum.
É uma coisa básica, natural, mas que as pessoas não param para pensar, né? E o que dá certo no ramo comercial é o básico. É o básico. Não tem segredo. As pessoas às vezes querem Parece fazer... fácil, né? É o famoso feijão com arroz. Mais vale um feijão com arroz todo dia do que um prato de picanha uma vez por ano só. E passar fome o resto da vida. Então, assim, faz o básico, faz o simples, que vai dar resultado. É igual jogar futebol, Marcão. Marcão não sabe porque não é do ramo. Não entra nessa seara, não. Que você, Mas, você que assim, já foi profissional lá no Avarense. Olha, Eu não vi, eu consultei, pesquisei, joguei, não tem nada lá. Não tem registro lá no Avarense, não tem. Se um dia... A única coisa que eu achei, me parece que você teve uma passagem pela Ferroviária de Araraquara no juvenil com 16 anos. Não tá errado também. E ali parou. Ali conta que você teve ali um... Foi um acaso a camisa 10, na verdade, mas... Não. Ali foi... Eu vou te contar porque ele desanimou. Ele estava para ser promovido como segundo reserva do lateral esquerdo da Ferroviária. Só que eu era destro. Do juvenil. E aí não conseguiu. Então ele continuou na terceira reserva e ele pediu para sair. Não é verdade. Eu, modéstia à parte, ele jogou comigo, ele sabe que eu jogo bem. A única decepção da minha vida foi nunca ter jogado uma Copa do Mundo. Mas assim... eu tinha um talento para futebol. O Marco também joga bem, canhotinho, sabe jogar. Não, o pai desenrola, você sabe. Desenrola. O filho dele também joga muito bem. DJ Messinho? DJ Messinho, joga bem também. Mas é aquela velha história, né? Sente a panturra direto, então fica difícil, né? Ô Maurício, fala pra gente aí, pessoal que quer te seguir aí nas redes sociais. Ó, o meu Instagram é Maurício Tavares. Maurício Tavares? Por que todo mundo tá com esse negócio de fulano de tal? Vou fazer Marcos Vinícius. Porque se eu faço você, Maurício Tavares, não sou eu, né? Então Maurício Tavares. Faz o seu, você tem que criar o seu perfil pessoal, né? Você fica só com o da sua empresa, eu, Marília, hoje. É verdade. Precisa fazer, falar né? em Marília hoje tá legal, hein? Tô acompanhando bem, rapaz. Tá acompanhando as notícias lá de Avaré? Tô acompanhando. Eu gosto bastante de Marília. Vamos colocar um correspondente lá em Avaré, né? Isso, para as notícias da região. Não, olha, eu gosto bastante mesmo, vejo bastante, acompanho, pelo carinho que eu tenho pelo Marcos, mas porque eu gosto da cidade também. A cidade é gostoso, né? Foi a cidade que eu, olha, de todo lugar que eu morei, não morei em muitos lugares, mas eu sou apaixonado por Marília. Gosto muito, Marília muito, é uma boa muito. cidade. Até quando eu mudei pra Marília, eu morava num outro bairro, acabei mudando perto do Marcos lá pra ficar perto dele. Fiquei sabendo que depois que eu mudei, ele até trocou de casa, né? Não quis ficar mais lá, porque tinha uma lembrança, né? Tô mudando. Tô pagando falta 4 parcelas da indenização da mordida do meu cachorro lá. Tá acabando. Cara, não é fácil. Mas olha, eu vou falar uma... Desculpa até tá falando demais, né? Mas assim... Não, tem que falar, podcast. Parece uma besteira, né? Mas, às vezes, a gente não tem uma dificuldade de entender que a gente tem a capacidade de realizar várias coisas, né? Eu tenho uma passagem muito interessante... Porque quando eu cheguei em Ourinhos, eu tinha na minha mesa lá uma orientação. Não vou falar uma carta de demissão, mas eu tinha uma orientação para desligar 2 colaboradores. Fica de olho, porque esse pessoal ainda não está indo muito bem. E o que aconteceu? Aconteceu que eu falei assim, olha, eles não trabalharam comigo ainda. Deixa eu ver como que eles são na real. Resumindo, um desses 2 se tornou o melhor vendedor do grupo, tanto que 1 ano depois ele assumiu a gerência de uma Volkswagen, ele de vendedor descartado, passou a ser a estrela do time e assumiu a gerência no estado do Mato Grosso como gerente comercial da empresa. Isso aí foi uma das maiores alegrias da minha vida. Eu fiquei muito feliz por ele, porque você começa a observar que o seu trabalho também dá resultado. E ele, de uma certa forma, de uma pessoa que estava ali escanteada pela empresa, foi bem valorizado. Tava na marca da Cal. Tava na marca da Cal e ele foi bem valorizado. E isso acontece demais. Marcos, Marília é uma cidade promissora. Todo lugar que você vai e fala de Marília, as pessoas falam, nossa, Marília rola dinheiro, hein? Pô, Marília é uma cidade boa. Pô, tal cidade que também é do porte de Marília... rola dinheiro aí, será? Não, tal cidade, numa cidade no porte de Marília, pô, lá é a rota da fome, lá é complicado, lá não sei o quê. Mas Marília é bom, mas Marília é isso, Marília é aquilo. Às vezes, a gente acha mesmo, porque não é a realidade. A gente cria empecilhos para ter sucesso na nossa vida. Sempre tem um porquê não vai dar certo, sempre tem... eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem uma história, que é a história do cachorro e do gato. Vocês já ouviram ou não? Não. Nunca ouviu? É bem curtinha. É bem mais curtinha que a história do Toninho de Jaú. A história do cachorro e do gato é assim... Desculpa. Você
chega na sua casa, o gato, ele demora pra acordar. Quando ele acorda, ele fica 30 minutos se lambendo, tal. Ele não fica perto de você. Com certeza você nunca ouviu falar que entrou um ladrão na casa de alguém e o gato foi defender, o gato morreu baleado. Não, entrou um ladrão na casa de alguém, o gato ele é ligeiro, ele foge, ele sai pela janela, pau, nunca mais aparece. Depois de 3 horas o gato volta, porque ele tem esse tempo de como é que eu posso falar? Ele tem esse tempo de resposta. De resposta, pô, acho que não tem mais ninguém lá, certo? Você vai brincar com o gato não dá bola pra você, porque o gato não gosta de você, ele gosta da sua casa, da casa dele. É isso que ele gosta. Já o cachorro não. O cachorro, você maltrata ele, ele vem correndo te abraçar, lambe a sua boca com um bafo. Você acabou de acordar. O cachorro entra um ladrão na sua casa, ele entra em um desespero latino. Esse cachorro, você vê cachorro baleado, cachorro morreu. Só você dá um Google aí, vocês vão achar. E aí eu pergunto pra vocês, dentro da empresa, o que você tá sendo, um gato ou um cachorro? Porque o gato é preguiçoso. Ele tá ali, putz, vou ter que trabalhar. O cachorro não, cara. Toda hora que entra alguém, ele tá motivado, tá animado. Normalmente esse cara é o que mais vende. E normalmente esse cara é o que é mais martelado pelo resto da equipe. Onde todos deveriam ser igual a ele. Depois dessa história, surgiu o tal do chavão. Vai dar um gato aí no negócio? Não. Dar um gato é dar uma fugida, uma escapada. Verdade. E agora nós vamos dar um gato também, porque o nosso tempo terminou. Curtir nosso restinho de feriado. Restinho de feriado. Agradecer Maurício Tavares por estar aqui num feriadão, atendendo o nosso pedido. Muito obrigado. Foi uma honra te receber aqui, direto de Avaré para o Brasil, Maurício Tavares Bento. Eu que agradeço. Avaré, para quem não sabe, é a capital nacional do cavalo quarto de milha e a cidade do Henri, da Milena e da Ende. Ende é a esposa dele, Ende. É o fim, né? A Ende é a moça mais bonita de Avaré. Ela é diferenciada. Agora, eu vou mansa, mais mansa também. Rapaz. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Você fala de Avaré, mas você esquece do que tem de melhor em Avaré, que é o pingo de leite. Pingo de leite Avaré. Louco. Não conheço Avaré. Não pode, né? Eu vou mandar uma caixa de pingo de leite pra vocês. Todo mundo fala assim, Marco, lá? Não pode? É assim? É de Avaré ou ele pegou esse sotaque em outro lugar? É de Avaré. É, né? Não, o pingo de leite de Avaré você não conhece mesmo? Não conheço. Então eu vou mandar pra você um pingo de leite de Avaré. Prometo que eu vou te mandar. Não manda. Ô louco, Marcão, não fala isso. Não manda. Não manda. Não, eu vou mandar. Não manda. Eu vou mandar, eu quero que você fale, ó, só pra ressaltar. Vai mostrar aqui. Não existe pingo de leite melhor do que o pingo de leite de Avaré. É o original, o verdadeiro. Nossa, meu Deus do céu. Chega a dar 5 mil tipos de medo diferente em mim quando eu pego um mordo, porque eu como uma caixa inteira. Maurício Tavares com a gente aqui, finalizando o nosso podcast. Hoje tem conversa. Vamos lembrar os nossos patrocinadores? Casa Viva Melhor, Ventilador e Casa, Oral Sim. Planos Prever, planos pensados em você. Também conosco Esmeralda Shopping, Colégio Água Viva, Una Store e LA Comunicação e Marketing. Boa! Beijo pra todo mundo. Esse foi o nosso 30º programa. Semana que vem tem o 31º, se Deus quiser. Até quarta. Fui!